Bom, essa nossa conversa aqui, né? Essa nossa discussão, essa nossa aula aqui, a gente pode dividi-la em três partes e, e tem bastante coisa assim para a gente tá conversando aí, para a gente estar aprendendo, né? Então é uma conversa, uma aula, uma discussão assim bem interessante, um divertimento assim, uma coisa, uma discussão bem longa, um divertimento longo aí pra gente falar de um personagem muito importante para a história da ciência e com várias aplicações e implicações na atualidade, né, que vai desde o automóvel até as aeronaves e a ciência dos materiais. A gente está falando da lei de Hooke, que é um dos fundamentos aí da mecânica, né, uma das bases, por isso que vai ser desse nome, né, uma lei, então uma propriedade, uma lei, é um tijolo da mecânica clássica, da física, que foi construída aí por esses personagens, esses acadêmicos, esses estudiosos, em meio a todo o contexto histórico aí da Europa do século XVII, né? Uma Europa que estava saindo da Idade Média e entrando numa idade que a gente vai chamar assim de Idade Moderna. E, e a gente tem aí o Robert Hooke, esse personagem extremamente importante, e a sua lei, né, a lei de Hooke, que trata das molas. A gente pode, essa nossa discussão aqui, pessoal, essa nossa aula aqui, essa aula de física, a partir da lei de Hooke, a gente pode dividir em três partes aí. A gente pode dividir tanto para uma parte histórica, fazer um apanhado mais histórico, né? Ou então um apanhado mais teórico, falar da teoria, o que é a lei de Hooke, os exemplos, exercícios, aquela parte mais teórica, né? Mais Stephen Hawking, né? O físico teórico, né? Que vai usar só o cérebro e eventualmente um papel e uma caneta. O Stephen Hawking não podia mexer muita parte do corpo, então ele só usava o cérebro, né? E aí ele criou todo um aparato lá mais interessante que depois ele foi para a parte da história da física também. Escreveu livros aí sobre a história da física. Mas tem essa parte teórica também, né? E depois a gente tem uma outra parte, uma terceira parte, então a gente pode dividir esse conhecimento, essa cultura e esse conhecimento do que é a lei de Hooke, né? Esse valor cultural, que é saber o que é a lei de Hooke. Então, esse conhecimento histórico e cultural, essa riqueza cultural que é a lei de, que a gente pode pensar assim também, a gente pode trazer para um estudo também experimental, que é você pegar uma mola, pega a espiral do seu caderno aí, se estiver na sala de aula, você fala isso para os alunos, né? Pega o caderno aí, você rasga o caderno, arranca a mola dele e estuda essa mola aí do seu caderno, a espiral do seu caderno. E você vai ver que, por exemplo, para a gente fala assim, essa mola a mola do caderno é mole, é fácil de manusear. Mas isso porque a gente está manuseando. Mas imagina se fosse um ser menor, não um anão, mas um ser menor mesmo, né? Tipo, se você entrasse naquela máquina e os caras te dessem um laser lá, jogasse um laser em você e você, tipo, encolher as crianças, sabe? E aí você virar um bonequinho. Então você nem ia conseguir nem comprimir essa mola do caderno e nem distendê-la, né? Por quê? Porque você virou um bonequinho. Então, essa parte experimental, de você pegar uma mola e fazer experimento com ela, saber qual que é a constante elástica dessa espiral de caderno. E as imagens que eu separei aqui, então a gente tem lá um livro de história da física, né? Do Fox, aí um livro caro pra cacete, extremamente caro, custa mais do que
um HB20. É caro demais esse livro, que nem tem no Brasil ainda. Mas é caro demais. É o preço de uma moto aí. O negócio é caro demais. E tem também esse livro aí que é o livro do Halliday, né? Os Fundamentos de Física. Do Halliday, do Resnick com Walker, aí, que é um livro super bacana aqui pra gente estudar física, né? E aí essa parte teórica tá lá, você vai estudar, vai aprender a lei, as aplicações e tudo mais. E tem também livros da arte, da física experimental, né? E aí a gente tem esse livro do Skewer aqui, do Skewer aqui para tal. O Practical Physics aqui, ó, do Skewer. Não tem esse livro, mas parece ser muito bom. Selo de Cambridge aí, a Universidade do Newton. E referência. Você pode encontrar várias coisas sobre a lei de Hooke na internet. Então, quer dizer, várias coisas, algumas coisas. Você vai no Google, você lei de Hooke, então tem páginas, de repente, de universidades espalhadas pelo mundo que você vai encontrar alguma coisa sobre a lei de Hooke, o experimento, a coleta de dados e, e assim por diante. Então você entra achar uma página de universidade aí, historicamente falando, deveria estar na página da Universidade de Oxford, né? Porque Robert Hooke era de Oxford. Então, no departamento de física deles, lá deveria ter alguma. Na página, eles deveriam ter alguma coisa lá, né? Lei de Hooke e, e falando do experimento e tudo mais. As páginas é .edu, né? Tem a Wikipédia, que é a enciclopédia muito coerente, né? Ela é muito coerente, um projeto muito interessante, assim como outros projetos colaborativos, então a Wikipédia é bem interessante também. E, e é isso, né? A gente já deu uma boa introdução aí, né? Bom, então, falando dessa parte histórica aí, tá, lembrei o que eu ia falar. Então, assim, eu falei do experimento da lei de Hooke, então, onde encontrar coisas sobre o experimento de Hooke? Principalmente sobre a história, né? Essa parte histórica. Então, na internet e nessas páginas da Universidade de Oxford, por exemplo, talvez tenha alguma outra universidade norte-americana ou espalhada pelo mundo aí, né? Stanford e outras mais. Então, páginas.edu, páginas de universidade, então é bem confiável, você tem um material bem coerente nessas páginas, na Wikipédia, e na internet, navegando ali, você consegue selecionar algumas coisas. É legal você achar um livro também sobre história da ciência ou história da física. Então, é um personagem que eventualmente você consegue achar algumas coisas falando sobre Robert Hooke, mas é um personagem muito obscuro ainda assim para a história da ciência, para a história da física, e principalmente para o ensino da física, né? Então a gente sabe muito pouco sobre Robert Hooke, a gente conhece muito pouco sobre Robert Hooke, a gente às vezes subestima a importância do trabalho dele e essa lei que preza e tem exatamente isso, a simplicidade, né? É uma lei tão simples quanto a, a lei de massa, de equivalência massa-energia de Einstein, que é E igual a mc2. Então, a lei de Hooke, F igual a K vezes delta X, é uma lei super simples e extremamente importante aí. Então, a gente precisa caçar livros aí onde fala sobre ele e tal e procurar na internet vídeos, de repente, no universo mecânico, eu não sei se vai ter algum episódio lá com o professor David Goldstein lá do Caltech,
mas de repente pode ser que tenha. Algum momento ele fala alguma coisa da lei de Hooke, não sei. E esses documentários e no YouTube e tal, deve ter algumas coisas, algumas produções, principalmente em inglês, né? Em língua portuguesa vai ser mais difícil de achar, mas em inglês, eventualmente algum estudante da física, algum estudante, alguém que tem essas habilidades aí de informática vai lá e faz essa boa ação de colocar uma legenda para a gente estar acompanhando também, mas enfim. Então a gente vai caçando informações para saber quem foi Robert Hooke. Ah, então essa é a parte histórica que a gente pode fazer uma abordagem toda histórica aí. Robert Hooke, ele é contemporâneo de Isaac Newton e do grande Sir Isaac Newton, e ele também é contemporâneo e rival, né? Eles se odiavam bastante, assim, né? Eles tinham alguns problemas ali, ambos eram intelectuais, acadêmicos, e aparecem esses três personagens, né, como tipo os três reis magos aí, o Robert Hooke, o Edmund Halley e o Newton, jovem Newton, né, jovenzinho Newton. E então ele é um personagem muito importante ali para Inglaterra e Londres de 1650 até 1700. É um acadêmico estudioso, né, conhecido como e outro personagem importante também é o Christopher Wren. Christopher Wren, e nessa época aí, uma coisa interessante que vai acontecer em Londres é o grande incêndio de Londres, né, que vai devastar, vai consumir a cidade. Então, vai ter esse grande incêndio também, isso daí vai ser muito. E aí eles vão reconstruir a cidade e tal. E aí essa é a trama. Londres estava saindo de uma idade média, então você estava tendo um renascimento científico na Europa e, e isso ia impactar historicamente no que? Na Revolução Industrial. Então, mola é exatamente um componente de máquina, né? Então, a mola é um componente da máquina, né? Então, a Revolução Industrial, a partir de componentes e a partir de uma teoria, os fundamentos físicos ali, né? De uma máquina. Então, a lei de Hooke, hoje, ela tem essa importância, esse experimento da lei de Hooke, conhecer a lei de Hooke é importante para os alunos da graduação em física, para alunos de engenharia mecânica, tecnólogos, técnicos da engenharia e resistência dos materiais. Então é um conceito muito importante, uma lei muito importante aí, a lei de Hooke. E ela está presente no dia a dia, assim, então ela e aí, enfim, né? Então tem toda essa parte histórica, essa importância. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou dar uma bicada no meu leite com café. Ah, eu lembrei, né? Outras coisas mais que a gente tem que ressaltar sobre esse acadêmico Robert Hooke, né? Deixa eu pegar a imagem dele aqui para servir de inspiração para eu ir falando. Essa imagem é bem interessante aqui. Primeiro, a alma mater, né? A origem dele é Oxford. Então você vê lá no fundo lá os prédios e tal. Então é um cara de Oxford, britânico, né? Estudou em Oxford e ele vai ser um dos fundadores da Real Sociedade Científica Londrina e Britânica, a Royal Society. Ele é um dos fundadores, cara. Então Robert Hooke ele um personagem muito importante.
Se veio de família rica, se veio de família pobre, eu já não sei. Não, não vou saber dizer agora, mas a ciência era sempre, muitos aí eram de família abastada, né, que tinha a possibilidade de se dedicar aos estudos. Então, provavelmente ele não veio de uma família. Então, não sei, vou deixar em aberto aqui. Então, a alma mater dele, né, a origem dele é a Universidade de Oxford, o St. Christ Church College, Christ Church College, que é um dos colégios da Universidade de Oxford. Tá lá no fundo a cidadezinha de Oxford, ali, bonitinho, os prédiozinhos, um céu bonito, azulzinho. Ali deve ser um barômetro na parede, né? As ciências atmosféricas muito importantes para a Grã-Bretanha, nessa ilha, com um desenho de nuvem nos mapas. E algumas coisas aqui, né? A mola, a pena, né? Para se escrever. Ele escreveu uma obra, ele foi um dos caras muito importantes, um personagem muito importante para o microscópio, né? Então ele descobriu o núcleo da célula, então ele foi pioneiro aí ah, na construção e estudo com microscópio. E esse mundo invisível, que são o que você só consegue enxergar com o microscópio, né? Uma célula e os bichinhos, ele estudou a pulga. Em uma época que a peste bubônica, quando nessa época teve a grande peste e epidemias ali e quarentena, e eu não sei se sabia ou não, eu acredito que não, que a peste era causada pelo vírus ali, ou pela bactéria, não sei, que circulava na pulga dos ratinhos. Então ele estudou a pulga. E ele aparece aí com esse cabelão, essa peruca, né, essa cara uma cara enfim, cara dele normal aí. E tá segurando a corrente ali, né? Segurando uma corrente e tal. Então, e a obra dele lá, a micrografia aparecendo, o microscópio. Então, Robert Hooke é um personagem muito importante para a história de Oxford. Então, o departamento de informática em Oxford, a faculdade de matemática não, de ciências da computação em Oxford recebe o nome, faz homenagem a Robert Hooke, né? O departamento de Robert Hooke de ciências da computação e informática, engenharia da computação, faz essa homenagem a Robert Hooke, esse grande personagem da história da ciência. Eu vou dar mais uma pausa aqui um pouquinho e depois a gente continua. Bom, vamos lá, né? Eu fico pensando aqui, cara, porque esses negócios tão complicados, velho, que às vezes é terrível, é triste, porque às vezes eu gravo isso daqui, eu fico pensando se tá gravando, porque às vezes grava tudo errado, corta o áudio. É uma tristeza, dá vontade de se matar, assim, quando acontece isso. E eu espero, acredito que esse daqui ele tá gravando certinho. Tome meu cafezinho aqui, né? Café é terrível, leitinho, café, né? Da noite aqui. E, e a gente vive à base de leite com café, né, cara? Leite com café é uma maravilha. Bom, voltando na imagenzinha, deixa eu pegar esse outro. Então a gente falou bastante da parte de conhecer o Robert Hooke, né? Agora a gente vamos entrar então na parte mais bacana, que é saber o que é a lei de Hooke. Então, é, é um bem cultural, né? Saber a lei de Hooke, saber que F é igual a K vezes delta X é cultura. Cultura por quê? Porque se você conversar, cara, com um estudante lá da Alemanha, lá do Egito, lá da Líbia, da Argentina, onde já está tendo as vacinações aí do Covid-19. Se você conversar com qualquer pessoa se você mostrar
Se você escreve, sei lá, você tá numa ilha deserta lá perdido, você escreve na ilha F igual a K delta X como pedido de socorro, o pessoal vai saber que tem alguém estudado naquela ilha, né? Tem algum ser humaninho ali pedindo ajuda. Em vez de você escrever SOS, você pode escrever F igual a K delta X, né? Não tem problema. Essa é a lei, entendeu? E outra coisa também vai ser esse daqui, que vai ser E igual a K delta x ao quadrado dividido por 2. Essas duas, essas duas equações aí, essas duas fórmulas, essas duas equações, essas duas ferramentas aí, elas são muito bacanas, são muito importantes. A primeira fala da força elástica, a força que você fez na mola é a força que a mola está fazendo contra você quando você comprime ou distende ela, e a outra fala da energia que, a partir do trabalho que você realizou, ela armazenou esse trabalho e virou energia potencial elástica. Então, a energia potencial elástica a gente pode chamar E igual a K delta x2 sobre 2. Essas são as duas fórmulas aí bem simples e bem que descrevem, né, toda essa nossa teoria que a gente vai ilustrando e falando sobre, fazendo experimentos, escrevendo livros e assistindo filmes aí no YouTube e acessando as páginas dessas universidades aí, né? A partir dessas duas joias matemáticas, essas duas equações. É, eu vou voltar lá aqui, então, né? Aqui, bom. Então, a lei de Hooke, aqui a gente tem o desenho, né, da mola, você coloca um massor, um corpo com massa, e aí você tem uma força-peso ali, né? E aí a mola, ela sofre ela sofre uma elongação, e então você tem uma elongação. E outra coisa interessante que eu pensei agora é uma inquietação que eu tinha que agora me veio uma espécie de uma iluminação, né? Aquele, tipo o filme dos Simpsons, né? Como é que ele fala, né? Tem um... Esqueci o nome, né? Deu um start aqui, um starter, não sei, uma iluminação aqui. Eu pensei, porque eu faço esses vídeos, mas eu fico pensando qual a melhor forma de fazer o vídeo, o que colocar, porque a pergunta é para que eu estou fazendo esse vídeo, quem vai assistir esse vídeo. E, e agora me veio uma iluminação que é o seguinte, eu acho que esses vídeos, eles são direcionados principalmente para professores de física, E, então essa discussão é muito interessante para professores de física. E aí outra coisa que eu ia falar é o seguinte, que dessas discussões anteriores que a gente fez aí, muitos professores de física, uns vão para essa parte, eu tenho colegas que são muito bons na parte teórica, né? Então o cara tem é uma arte, né? A física teórica é uma arte, então o cara tem uma destreza, uma habilidade, o cara é tipo um super-humano ali, consegue ter uma, tipo um Matrix, ali, não sei, o cara consegue ver lá o pêndulo e saber o momento exato onde ele está girando ali e pegar a velocidade e tal. Então o cara é uma mistura de, tipo, sei lá, Neymar com Matrix, assim, o cara tem habilidades assim, de músico também, né, de aquela coisa de ter um bom ouvido, bons olhos e essa destreza, essa rapidez, agilidade.
Então esse é o cara experimental. Então eu tenho colegas muito bons para essa parte experimental, que vai ensinar a lei de Hooke a partir da experimentação, né, ou da demonstração na frente, ali na frente da sala e tal. Outros vão para essa parte mais teórica, que é lá o livro do Halliday. Então o professor entra na sala, aquele professor com um cara de aquele cara lá o super-homem, quando ele tá com vestido com roupa normal, né, com aquele o Clark Kent, né, com aquele óculos redondo, todo engraçado, todo meio, meio engomadinho, né, meio engomadinho, então ele vai lá e entra com o livro do Halliday debaixo do braço e vai lá na lousa, começa a fazer a teoria, explicar e tal, só usando a lousa e o giz e tal. E E tem outras possibilidades, outras pessoas que você pode. Então, se você é professor de física, você pode ir para essa parte histórica também. Ensinar a lei de Hooke a partir da história sobre a lei de Hooke, né? E ensinar essas duas equações aí. Ensinar e falar sobre a história, o contexto, aplicações e implicações. Que é a parte que meio que eu fui, né? Eu sou mais dessa parte histórica, eu estou mais nessa parte histórica aí. E é isso. E tinha outra coisa que eu ia falar aqui. Eu vou dar pausa aqui e já. Lembrei a outra coisa que eu ia falar também. Lembrei. Outra coisa também é a seguinte: ir ensinar a lei de Hooke, falar sobre a lei de Hooke, aprender sobre a lei de Hooke. Isso daqui, cara, você pode falar, você pode ensinar, você pode conversar isso daí nos botecos da vida, nos botequins da vida e nos bordéis. Você pode conversar com outras pessoas sobre a lei de Hooke, porque é algo muito interessante. Falar de uma mola que é comprimida ou distendida a partir da força aplicada sobre ela é algo realmente muito interessante para se falar num boteco, por exemplo. E, e assim, é um conteúdo da física. A lei de Hooke ela pode ser ensinada desde do jardim de infância, então você pode conversar com as criancinhas lá no jardim de infância, as criancinhas sentadas sem camisa no sol, comendo o lanchinho delas, né? No jardim de infância. Você pode ensinar isso na escola primária, no ensino fundamental. Você pode ensinar isso no ensino médio, você pode falar isso na universidade e na pós-graduação. E aí vai depender da forma como você vai levar isso e tal. Não dá para você no jardim de infância falar para as crianças que, que o trabalho realizado vai ser a integral da força instantânea para cada intervalo, para cada posição instantânea. Então isso fica meio difícil para as crianças. Mas para graduação isso já é mais bacana, isso é legal. E, e por aí vai nossa discussão sobre a lei de Hooke, né? Falando da teoria, né, entra na aula teórica lá, né? Então a gente tem aqui nossa mola. Cadê a imagem da mola? Olha lá aí a nossa mola. Você coloca uma Massor e ela se distende, né? Então ela ela se elongou de um comprimento ali. E então você vai ter que medir quanto que ela se elongou. Essa elongação vai ter que estar em metros. Então você converte lá para metros, quantos metros ela se distendeu, né? 0,10 metros, 0,05 metros. A massa tem que estar em quilogramas, então você colocou um maçor de 10 gramas, então 10 a menos, 8 gramas, por exemplo, 8 vezes 10 a menos 3 quilogramas, e, e a partir desse, dessa análise a gente pode chegar à constante elástica da mola. Então, por exemplo, você tem lá no exercício, você sabe
o quanto ela distendeu, você sabe a massa. E na verdade aí você vai precisar da aceleração gravitacional, né? Vamos partir direto para a equação, ó, vamos imaginar que você tem a força de uma força de 10, 100, 200 newtons, não sei. E aí você tem um delta X, ela conseguiu ser elongada ou comprimida tantos metros lá. E aí você calcula a constante elástica dessa mola, né? Cada mola tem uma constante elástica. Então é isso, é o que essa equação faz. Tem três grandezas aí. Força em Newton, a constante elástica vai ser Newton por metro. Ou seja, para cada 100 newtons, ela distende 0,01 metro, alguma coisa assim. E você tem a elongação ou a contração da mola, né? Então você tem esse delta X aí, pode chamar de delta X. Normalmente ela aparece dessa forma, né? F igual a K minúsculo, K minúsculo, vezes ou delta X, ou E, aqui ele coloca E. Pode ser um delta Y, se ela está na vertical, não, mas 7 seria um delta Y. Mas isso vai indicar o que? Variação, né? Ou a delongação, o quanto que ela variou aí. Um comprimento. Então, então é isso. Se ela está na horizontal, aparece o delta X. Se está na vertical, aparece o delta Y. Então essa é a forma elegante de montar essa equação aí. Comprimento, o comprimento sempre em metro e a força sempre em newton. E a constante vai ser dada por newton por metro. Eu coloquei aqui essa imagem dessa mola aqui, mas analisando agora ela não ficou adequada, porque a gente está falando da equação que é F igual a K vezes delta Y, nesse caso aqui, né? E o delta Y ali, ele está medindo com a régua, você vai converter, usar a notação científica, olha que coisa bonita, né, dos físicos. A física é elegância pura, né? Desde o traje lá do Robert Hooke, né, aqueles babados, né, os babador dele, aqueles babados lá da roupinha azul dele e a peruca, né, dele. E aquela cara com aquele pó branco na cara, pó de arroz, né, a física é muito elegante, até a notação científica, né, cara? Então você coloca lá, mede científico, é teórico, né? Então vai dar um valor lá, o Halliday vai dar um valor teórico lá com três algarismos significativos, notação científica, potência de 10 em metros, e aí tem uma força. A força aqui, como ele está usando um massor, então a força vai ser o quê? Vai ser essa massa vezes a aceleração gravitacional. Para Halliday e para exercícios aí de testes para entrar na Universidade de Harvard, para entrar na Universidade de Oxford, você quer estudar física lá na Universidade de Oxford, quer aplicar, né, fazer o teste para estudar lá, então a aceleração gravitacional padrão, considerado na latitude 45 graus ali nos trópicos, é 9,81, né? Que é o que o Halliday usa. Então, 9,81 com três algarismos significativos, bacaninha. Então, você pega a massa multiplicando por 9,81, você tem o F aí de força, né? Você tem a força, que é a força peso, que é a força que a mola faz, que está em equilíbrio. Ele parou, o sistema parou, entrou em equilíbrio. Força da mola é exatamente igual à força peso, e a força da mola é K vezes delta Y. Outra análise bonita, matemática, né? Matemática, a parte da álgebra, das equações, a parte numérica.
E aí tem a nossa parte aqui, a parte teórica, a parte algébrica, tem a parte gráfica, né? Você tem um gráfico aqui. E esse gráfico, vamos pensar ele que não é um gráfico experimental, é um gráfico teórico, então um gráfico bem bonito. E está lá o gráfico a partir de uma equação, e aí para cada valor de força, você tem uma distensão aqui da mola. E a inclinação desse gráfico é o valor, é o coeficiente angular, né? Então, uma função de primeiro grau, f igual a k delta y, a extensão são os delta y, o eixo x é o delta y, o eixo vertical é o force, né? O força ali em Newton, e a constante é dada pela inclinação dessa reta, é o coeficiente angular da reta. Olha que elegância. Não é um gráfico experimental, é um gráfico teórico construído por um computador a partir da equação, de uma equação y igual a vezes x, sem coeficiente linear. Então, essa é a análise, a parte analítica, teórica, bonita e tal. Outra coisa bacana para a gente falar é o seguinte, que a área sob a curva, a área do gráfico, é o trabalho realizado, né? É o trabalho que a força-peso realizou sobre essa mola. E esse trabalho foi armazenado como energia potencial. Então, o trabalho, o trabalho aqui, essa parte amarela, trabalho é força vezes deslocamento. Então aqui, ó, aí tem aquela, se você já está mais avançado, tem a integral, né? Para cada força diferencial, você multiplica por um delta, um fzinho você multiplica por um dx, e aí você tem um trabalhinho, integra, você tem o trabalho total. Se você analisar também, é um triângulo. Então você pega a força máxima multiplicada pela distância, o tanto que ela atuou, e divide por 2. Daí vem a equação de energia potencial elástica, que é K delta Y2 dividido por 2. Por quê? Porque é a área de um triângulo. Então, geometria aí, o triângulo, a área de um triângulo. Olha que boniteza. Você pode usar a integral, né? O Halliday vai mostrar a integral lá. Outra coisa interessante, a força elástica, ela começa de zero e vai aumentar até um valor máximo para fazer o massor parar. Então você tem uma força média ali atuando. Então você pode pegar o valor da força média também. Força média vezes o deslocamento total dá o valor também. Ou então você pega e nesse caso a força média vai ser F, vai ser a metade de F, né? E outra coisa, força não era K delta Y, K delta Y, K delta Y multiplicando K delta Y dividido por 2 seria a metade da força máxima, que vai ser, você imaginar que a força foi de 0 a 4, você pega 2, que é a metade, né? E aí faz isso vezes delta y, então chega na equação. Então você deduz a equação, que é o que? K delta y2 dividido por 2. Essa é a energia potencial elástica. Então, se você começar a pensar nessas coisas, você se lembra, você, eu me esqueci qual que é a equação da energia potencial elástica. Pensa um pouquinho que você descobre. Então não é difícil. Se você pensar um pouquinho, a força começa de zero até um valor máximo, é um triângulo, então vai ter que ser a força máxima multiplicando o deslocamento que ela sofreu, divide por 2. Simples assim. E então um negócio sim, bem legalzinho assim. E outra coisa legal, essa área sobre o gráfico é interessante, porque a física é uma ciência grega.
além de ser uma ciência, além de ser um campo de estudo altamente elegante, como o Robert Hooke demonstra aí nesse portrait dele, nesse retrato dele aí, ó, é física e elegância pura, né, cara? E embora eu não seja uma pessoa muito elegante, né? Mas enfim, mas esses são detalhes, né? Nada, nem tudo é perfeito, mas enfim, o Robert Hooke era um personagem elegante aí. E é uma ciência grega, né? Então, trabalho, você pode usar tanto a letra tal, a letra grega tal, né? Pra falar de trabalho, mas aí fica feio. Ou o W maiúsculo, que é work. E energia potencial elástica, em vez de você usar o E, você pode usar o U. O U fica bem bacana, porque é mecânica, energia potencial gravitacional é U, então a energia potencial elástica você pode usar U também, porque depois vai virar energia cinética ou não, não sei. Então, a gente pode usar a letra U, né? E trabalho usar a letra W também para work. Tem muito a letra W. São detalhes aí, sobre, sutilezas aí. Né? Então você vê que o negócio é muito elegante, né? Não é só sair por aí fazendo um monte de cálculo e entregando relatórios burocráticos aí para passar de ano. Tá o nosso o, aquele ator lá, o Rock lá, né? Não sei, Jim Rock, puxando estendendo aqui o negócio da academia, né? E armazenou energia potencial elástica, igual a um meio de KX2, ou K, delta X2, nesse caso tá na horizontal, né? E aí você tem um gráfico também da energia. Como a equação é essa agora, é uma equação com um meio vezes k é uma constante, então a y é igual a ax2 sem o bx e sem o c. É uma parábola que passa pelo centro ali, então a energia potencial elástica é dada por uma belíssima curva de uma parábola aqui. E olha que interessante, ela tá fazendo, ela tem ela tem muito de semelhança com essa imagem que o Hulk está mostrando aqui. Se você voltar no começo, o Hulk está segurando uma corrente, né, formando a figura não é uma parábola, uma catenária, mas a mola armazena energia potencial elástica e a equação que dá essa energia potencial elástica é uma parábola que o gráfico é essa curva, né, que lembra essa corrente que o Robert Hooke está segurando. Olha só como ele é, olha como são as coisas aí, né? Aí o pessoal já vai falar de Illuminati, maçonaria e daí por diante, mas não chega a tanto, né? Na verdade, isso eu acho que não tem nada a ver, mas tudo bem. Ele está segurando uma corrente, não sei qual a importância dessa corrente para ele, o que ele vai fazer com ela. Enfim. Voltando lá. Eita, nós estamos acabando. Não sei se isso é bom ou é ruim, né? E aí a gente tem algumas imagens aqui, né? Implicações. Tanto outra coisa. Para o pessoal da engenharia mecânica, engenharia civil, tecnologia, engenheiros dos materiais, aí você vai expandir essa lei de Hooke, né? Você vai para o módulo de Young, cálculo não, gráfico, tensão, deformação, né? E aí você tem a fase elástica, fase plástica, tensão de ruptura e tal, mas a base aqui pra gente, os fundamentos da física, tá lá na lei de Hooke, né? E a gente tem que imaginar um automóvel, você tem lá uma mola, e o automóvel, você imagina um automóvel pesado
de 1.000 kg, 1 tonelada, né? Você pode distribuir 250 kg por suspensão, por roda. E aí você tem a mola lá que absorve esses impactos da rua, né? Você tem a mola que absorve e o amortecedor que vai drenar essa energia da mola para ela absorver e não ficar. Senão o carro ia ficar subindo e descendo com a mola assim, ia parecer que você tá num barco, né? Não ia ser muito. Você ia ficar subindo e descendo, ia ser muito desagradável, assim. Acho que ia dar até enjoo, né? E, então a mola ela absorve o impacto e o amortecedor absorve essa energia para não deixar o carro ficar subindo e descendo eternamente. Então ele já amortece, o amortecedor já drena esse impacto. Quando ele faz isso, o amortecedor ele tem óleo dentro, né? Então ele transforma essa energia potencial elástica em calor. Ele esquenta. Assim como o motor esquenta, quando você andar com o seu carro aí, você vai lá depois e coloca a mão no amortecedor para ver se esquentou o óleo. Você vai absorver se essa energia potencial elástica foi transformada em calor. Ah, e, e aí a gente tem o personagem Hulk, olha lá, os Avengers, né? Os Avengers aí. As crianças aí que tem muito adulto que gosta desses bichinhos, né? Que tem as camisas aí dos Vingadores e tal. E tem os bonequinhos, né? Eu aprendi com meus alunos a falar o nome desse personagem, porque eu só conheci o Robert Hooke, né? Então eu conheci o Robert Hooke, aí quando eu falar da Lady Hooke, aí surgiu esse personagem Hulk, que também deve fazer uma homenagem ao Hulk também. E fala de força, de coisa bruta, de. Então aparece o Hulk, né? Verde ali e tal. O cara é o Hulk. E eu aprendi com meus alunos, porque eu não sabia escrever o nome dele. E depois eu aprendi a escrever. E é um nome bem interessante, bem bruto, né? Hulk é Hulk, né? Hulk. Então é o Hulk lá. Ah, a lei de Hooke ela se estende então para a lei de para o módulo de Young, né? Tensão de contra, contração, de tração, compressão, tração, cisalhamento. Então tem várias coisas. Se você imaginar física ondulatória, você tem a elasticidade do meio, então número de onda ali, oscilador harmônico, a constante e coisa e tal. Moléculas, então, o mundo microscópico, né? A explicação para a lei de Hooke é o eletromagnetismo, né? Os corpos nunca se tocam, né? Então, quando a mola ela se distende ou se comprime, então os átomos se aproximam e o campo elétrico ele repele ali, né? Então, moléculas, você tem essa constante, você pode pensar nisso também. O, a onda sonora, né? A elasticidade do meio onde o som se propaga, então tem muitas coisas aí que, que vai estar relacionada de alguma forma a esse fundamento, essa lei fundamental que é a lei de Hooke. E aqui, como a gente falou das três partes, né, a parte histórica, a parte teórica e um estudo aí experimental, então uma coisa que você pode fazer com uma criança, as crianças, né, com aqueles slink, você lembra as molas slink? Que você joga a mola, vai se dobrando toda lá, os slink. Os alunos de tecnologia e engenharia que faz experimentos, ou você faz na sala de aula, você faz em casa. Então, a experimentação, né? Eu coloquei esse livro aqui, mas tem um outro. Eu coloquei esse livro porque esse é um livro bem interessante, né? Do Skilroy, o Practical Physics. E é difícil você achar. Você não tem livro
de física em língua portuguesa e coisa e tal, assim, então é muito escasso. No Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, onde tem universidades de física e tal, graduação aí. Então é difícil achar um livro de física experimental. Melhorou um pouquinho. Tem um outro livro que eu acho que deve aparecer sobre a física experimental aí, que é pela Edgar Blanche, se eu não me engano. Eu não vou mostrar a imagem dele aqui não, mas tratamento estatístico e tal. E, se eu não me engano, eu peguei esse livro na faculdade, quando eu estudei. Na faculdade lá, a gente fez esse experimento clássico, né? Lei de Hooke. Então você faz lá, faz o relatório. E é uma tristeza, assim, porque é algo tão belo, tão bonito, e a gente faz de uma forma tão burocrática, tão e acaba sendo tornando o ensino da física algo extremamente chato, né? E a física não é chata. E a gente é chato, né? Nós professores, nós alunos ali, colegas, a gente acaba sendo chato e... Mas a física, quando você está em casa de boa lá e tal, ela é legalzinha assim para passar o tempo, é um divertimento. E a física experimental é isso, então a gente pode fazer um experimento. Experimento é a base da física é a experimentação. A física não é uma ciência lógica, é uma ciência experimental. Você tem que experimentar, você tem que ir lá e ver. Você tem que pegar, construir um meio de um veículo que vá até a Lua para você coletar alguma coisa da Lua ou construir um espectrômetro, espectógrafo para coletar a luz do Sol para estudar uma estrela. Então você precisa ver, você precisa experimentar e então a física é uma ciência experimental. Não é baseado em uma discussão filosófica, ela é experimental. E você ir lá e fazer e dar errado e você procurar entender e chegar em alguma teoria, né? Chegar em alguma explicação. Aí eu tomei muito leite de café, a cabeça tá até doendo dos lados aqui, mas... Bom, ainda bem que tá terminando aqui, mas vamos lá então. E então é isso, cara. Então quando você faz um experimento desse lá na graduação, cara, que você é jovenzinho lá com. Você entrou na graduação de física e fez experimento lá com papel milimetrado e tal, mano, é uma obra de arte. Se você fizer isso direitinho, é um masterpiece, né? Um capolavoro, o negócio é belo demais. Ah, tá. Tem um livro que fala dos 10 belos experimentos, mais belos experimentos científicos e tal do Chris e o outro lá também. Eu acho que deve aparecer a Lady Hulk, não sei, vamos ver. Eu não tenho esse livro aqui. Mas também, essa é outra sugestão aí, cara. Pra, outra fonte para saber é sobre a Lady Hulk, sobre o experimento de Hulk, né? Os 10 belos experimentos científicos, os mais belos experimentos científicos, experimentos da história e tal. Então vamos lá, deixa eu abrir essa imagem para enxergar aqui. E agora a gente vai falar de experimentação. Experimentação é muito interessante. Porque, por exemplo, você vai fazer o que então? Então você vai montar o experimento. Você vai ter que pegar uma mola, tipo uma espiral de caderno, que tem uma constante elástica ali e tal. Então você tem isso lá no laboratório. Vai montar lá no tripé, no negócio lá na bancada com seus amiguinhos lá. A ideia é calcular a constante elástica da mola. Então você vai utilizar essa equação, né? Você vai saber que a força é a força-peso, então você vai ter que saber, vai ter que medir com uma precisão boa lá o massor, né? A massa. E aí tem outro problema que em cada e aí entra um problema da ciência experimental, que é qual o valor da aceleração gravitacional para você achar a força aí, a força peso que vai ser a força que a mola vai fazer.
Então você precisa saber qual é a aceleração da gravidade. Então, se você está fazendo experimento lá em Cambridge, lá em Oxford, você está fazendo aqui em São Paulo, lá em Salvador, em Porto Alegre, você está em latitudes diferentes, você está em altitudes diferentes. Então, você vai na literatura, na internet, ver lá aceleração padrão em São Paulo, 9,78 metros por segundo ao quadrado, 9,78837, pega lá com três agregados significativos, Newton por uh, Newton por quilograma, né? Uh, Tem que dar uma pausa que minha cabeça tá parando já. Muito café aí. Isso é isso mesmo. É Newton por quilograma, porque é campo gravitacional, né? Assim como campo elétrico é Newton por Coulomb. Então 9,783 Newton por Coulomb, metro por segundo ao quadrado. Então você precisa desse valor de aceleração gravitacional. Então assim, só esse experimento, se você fizer de uma forma bem feita ali, cara, o relatório dele é um capo-lavoro, é uma obra de arte. E muitas vezes é feito de uma forma muito esporca, assim, uma forma muito feia, sabe, na graduação. Então, infelizmente, a escola é um lugar mais para a gente, às vezes, odiar assim, a ciência, odiar a física, odiar essa, essas coisas que foram acumuladas, esses conhecimentos acumulados aí, do que a gente entender o valor disso tudo, né, muitas vezes. Mas tudo bem, né? Você sobreviveu lá, tal, tá lá fazendo experimento com seus amiguinhos. Então você detalha isso, onde você entrou na página, por exemplo, da Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade da Bahia, o Departamento de Física lá pegou esse belíssimo valor da aceleração gravitacional padrão que eles já têm lá, vai na literatura. Aí você tem a massa que você mediu lá, a balança e tal. Ai, ai. E aí você precisa do quê? Da elongação da mola. Então você pega e com a sua régua, mede a elongação, com aquela régua, uma régua bonita, né? Uma régua lá com uma precisão lá em milímetros, faz essa medição quanto ela se esticou. E aí a física experimental adjacente aqui pode ser simples, né? Aí vai depender do ensino. Pode ser mais complexa, você pode colocar coisa do computador ali. Mas é basicamente isso, né? Nas graduações aí você tira por uma reta média. Então você monta uma tabela, faz o experimento, anota. Tem uma tabela para cada força, uma um estiramento, né, um delta y, e essa é a forma de montar o gráfico, né? Eixo vertical força e no eixo horizontal o deslocamento. Então, o, você tem o coeficiente angular aqui, vai aparecer o coeficiente linear. Essa imagem aqui, pessoal, primeiramente eu tenho que contar uma coisa para vocês. Essa imagem aqui não tem nada de experimental nela, porque tá uma imagem muito didática aqui, didática, né? Muito com aqueles pontinhos ali, não tá bem teórico. Experimental, os pontos têm que estar fora. Vai ter um desvio dado pelo instrumento, então vai ter um coeficiente linear ali. E essa é a importância de você usar o método estatístico de reta média. Então você traça uma reta média, você tem um desvio médio, dá para tirar um desvio padrão, um desvio médio dos dados, dá para pegar um dado que saiu muito fora, jogar ele no lixo. E essa é a beleza da física experimental. Então você monta uma tabela, monta os dados ali, dá para fazer no computador, dá para fazer no papel milimetrado. Então é um experimento belíssimo aí para se fazer,
que é o experimento da lei de Hooke para calcular a constante elástica de uma mola, de qualquer mola. Então, se imaginar as molas que são usadas no sistema de amortecimento aí, em automóveis, nos trens. Então, então é isso. Essa é a nossa aula sobre a lei de Hooke, sobre Robert Hooke e, e o nascimento da física, né? Da ciência ali nesse período de 1650 a 1700, o início do o renascimento científico e a idade moderna ali. Então essa é a nossa aula, né? Eu espero que esse bendito desse negócio que grava a imagem aqui, ele tenha gravado direitinho, né? E, e é isso. Agora eu vou editar, colocar as imagens aí e vai ficar registrada aí essa nossa aula sobre lei de